Pessoal, hoje é dia de falar sobre a CSN Mineração, uma coisa que poucas pessoas viram, mas que eu quero trazer aqui para vocês no YouTube, através deste fato relevante que a CSN Mineração soltou há cerca de um mês. Veja que coisa mais contraditória aqui, né? No dia 13 de novembro, a CSN fez aqui uma substituição da projeção de produção do minério de ferro, onde ela sai aqui do patamar de 39 mil toneladas ou 41 mil toneladas, né? Lembrando que é um range, um intervalo de produção, para uma perspectiva de 42 mil a 42.500 toneladas de fechamento 2023. Ou seja, a empresa está prospectando, né? Ou seja, está imaginando aqui ou afirmando que terá uma produção maior do que o imaginado, né? E na contramão disso, alguns noticiários, né, especialmente agora que nós fomos surpreendidos na data de ontem, falando que um banco, o JP Morgan, ele rebaixa a CSN em relação às perspectivas da produção, né? Até fala aqui que ela está projetando um preço aqui para 2024 entre 100 a 115 dólares a tonelada. A gente sabe que hoje o preço está por volta de 130 dólares a tonelada, né? Então, por volta de 130 dólares. E aqui ela fala sobre a recuperação de outros locais fora China, né, de produção de aço, em cerca de 3%, né, sobretudo aqui Índia, né, a demanda da Índia. Aqui também fala sobre a questão da China, né? Está estável o preço, aproximadamente 1,4 em relação ao resto do mundo, que caiu 1,4. Mas em resumo, o banco aqui vê que a questão da produção vai ser menor em razão dos estoques, sendo que a própria CSN observa aqui que pelo menos em 2023 houve um aumento desta produção, até mudou as suas margens e perspectivas, né? Então aqui a gente fica diante de um dilema, né? Será que realmente vai haver uma diminuição ou vai realmente continuar, né, aumentando ainda mais a demanda, haja visto os estímulos que a China tem feito, né? Aí você escolhe de que lado do pêndulo você vai ficar, né? Alguns bancos, casas de análise e relatório falando sobre um pouco da estabilização da produção, enquanto que as mineradoras estão falando sobre o aumento, né? Então a gente aí vai ter que escolher em que lado do pêndulo basicamente a gente vai ficar, né, como investidor. Coloca aí no campo dos comentários o que, que você acha sobre isso. Dando uma passada aqui nos números, que a gente vê como bem animador, né, que só nos últimos 12 meses a CSN Mineração já subiu quase que 100%, mantendo um bom índice, uma boa porcentagem de dividendos. A ação estava custando por volta aí de 4, 5 reais, pagando 70 centavos, né? Muitos que estão aí inscritos no nosso canal até comentou que só com os dividendos já pagou todo o investimento das ações. Olha só que interessante. Se esse é o seu caso, também coloca aí no campo dos comentários. A gente tem uma comunidade bem engajada e gosta de compartilhar as informações. Sobre a perspectiva de preço, 7,9 centavos, está quase atingindo a sua máxima das últimas 52 semanas, que é recente, né? De 7,16 e uma mínima de 3,59. Quem conseguiu pegar essa mínima aqui, pessoal? Também coloca aí no campo do chat. Outra coisa interessante, o aumento da sua liquidez média diária. Hoje é uma das ações, assim, né, tirando as blue chips, é uma das ações mais negociadas na bolsa, com 72 milhões de reais diariamente. E também outra coisa interessante, anexado ao índice do IBOV, do Ibovespa, faz com que muitos fundos que têm o IBOV como benchmark, ou seja, como referência, tenham também que comprar as ações da CSN Mineração para poder ficar próximo aí do desempenho do IBOV, né? Bem interessante. Outra coisa que a gente também tem que comentar é que com o aumento do preço, né, com uma esticada aí do preço, o preço sobre valor patrimonial ficou um pouco esticado, tá? Antes a gente tinha uma certa margem de segurança aqui em CSN Mineração, agora já está um pouco esticado em relação aos seus pares, né? 3,4. E um PL de 12, quase pegando lá no 15, né, do Benjamin Graham, né? Quando você calcula aqui o preço sobre valor patrimonial, né, nada mais é do que você divide aqui a questão do preço de tela pelo patrimônio da própria empresa, tá? Então, a gente vê que você vai pagar um certo ágio de 3,4 vezes, tá bom? Outra coisa que a gente tem que observar, ponto positivo para a CSN Mineração, ela não tem dívida, ela tem dinheiro em caixa. Quando você vê negativo, é que ela tem dinheiro em caixa, tá bom?
Então isso também é uma boa perspectiva. Do ponto de vista de dividendos, que é aquilo que a gente está buscando, né? Veja, ela já saiu, né, desde o seu IPO de 6,95, dividendos extraordinários de 22, também porque a cotação estava bem baixa, então você tem uma inflexão na curva, né? Ela fica ao contrário. Então, se a cotação diminui e ela continua pagando bons dividendos, a porcentagem aumenta. E agora que a cotação subiu, mas ainda mantém bons dividendos, está no patamar de 10%, o que é um dos maiores da bolsa, tá? Questão da margem, né? Veja a eficiência operacional da CSN Mineração. Sua margem bruta, né, quando soma ali receitas brutas e tudo mais, está dando 46%. E a margem líquida, quando você pega o lucro líquido dela, está dando 17,76%. Ok? Aqui a gente pode considerar o ROI da empresa de 26%, como ela não tem muitas dívidas e não está alavancada, o 26% no ROI ele é mais bem visto do que quando você vê uma empresa muito endividada, teria que ser o ROIC, que daí não leva em conta, que leva em conta, né, a parte do endividamento, ok? Crescimento de receitas e crescimento de lucros também bem expressivos, tudo na ordem de duas casas decimais, 19% e 28%. Praticamente o que a gente pode dizer aqui da CSN Mineração, pessoal, é que ela brilhou em 2023. Você acha que ela vai continuar brilhando assim em 2024? Haja visto as perspectivas, né? A China está fazendo estímulos da produção de aço, só que ela está tentando controlar o preço. Na outra mão, você já tem alguns estoques bem repletos de aço, né, e algumas recuperações, só que algumas outras mineradoras fora China também está se recuperando. Então a gente fica aí meio que indeciso para que lugar partir, né? Se a gente aumenta os nossos aportes, diminui, se a gente fica quietinho, né? Coloca aí o que você pretende fazer. Olhando aqui da perspectiva dos dividendos, a gente consegue ver um ponto bem interessante. Ó. Vou pegar aqui e vou anualizar ele. Ó. Deixa eu só carregar aqui rapidinho. Eu vou pegar aqui minha calculadora e fazer o cálculo médio de quanto que daria os dividendos, né? Ou quanto que seria o preço justo de acordo com os dividendos. Agora eu vou agrupar aqui por ano. Vamos pegar aqui mais ou menos uma média entre 51 centavos. Vamos colocar 50 centavos para a gente ser mais conservador. 0,5 dividido por 0,06 vai dar aqui uma cotação justa, né, de acordo com os dividendos, de R$ 8,33. Vamos comparar aqui com o preço de tela, lá, ela ainda tem um upside, né, ou seja, ela está abaixo em relação a esse cara aqui, ó, a esse dividendo. Né? Então, o preço justo, de acordo com o dividendo, R$ 8,33, preço de tela, R$ 7,09. Ok? Coloca aí qual preço você acha realmente justo e se faz sentido essa perspectiva, ok? Outra coisa importante para a gente observar, eu separei aqui alguns pontos na apresentação que a gente tem que dar uma olhada. Por exemplo, quando você olha aqui a CSN Mineração, se você está chegando agora no case, na empresa, né, e quer decidir se vai investir ou não, dê só uma olhada aqui. Hoje a CSN Mineração, ela vende sobretudo para a China, que é o principal importador, é quem mais compra aço, ok? E também tem outros mercados, Japão, Coreia, Europa e tudo mais, ok? A China ela corresponde hoje a 70% do comércio transoceânico de minério de ferro, ou seja, todos aqueles barcos que a gente vê, né, aqueles navios carregando minério de ferro, 70% vai para a China. É o grande mercado aqui do mundo, né, o grande consumidor de minério de ferro. E a CSN Mineração ela tem uma vantagem. Por que ela tem uma vantagem? Porque o mundo, em virtude aí das questões ESG, está comprando mais o 62%, que é um ferro que tem um índice de pureza maior. É como se você comprasse, por exemplo, um ouro, comparasse aí um ouro 14 quilates contra um 26 quilates, né? Ou seja, você tem um grau de pureza maior no ouro, não concorda? Então ele tem um valor agregado maior. Só que no ferro, 62%, frente, por exemplo, ao minério de ferro de 50%, significa que se você lavrar uma terra, né, ou seja, cavar lá, fazer uma mineração, e você tirar aqui, né, uma porcentagem de 1 tonelada, ok? 1 tonelada, os 50% você vai ter meia tonelada de minério de ferro puro, não concorda? E os 62%? Você vai ter 620 quilos, né, de minério puro. Ou seja, você pode cavar menos e ter mais minério de ferro. Conseguiu entender de uma forma simples? Por isso que a CSN Mineração está sendo muito escolhida por diversos fundos, porque ela utiliza, né, pela posição estratégica e geográfica dela, ela tem um ferro que ela explora muito mais puro do que os outros.
tá? Até ela menciona aqui, olha, que esse tipo de oferta, né, ela tem mais demanda por causa daí das questões, né, de exploração, tá? De mineração. Até fala aqui que o preço interessante para a CSN Mineração trabalhar é cerca de $100 a tonelada. E quando você entra aqui, olha, por exemplo, eu vou pegar no meu TradeView aqui, vamos ver como é que está o contrato futuro do ferro, né? Vamos pegar aqui, eu vou pegar o FEFO mesmo, que é o cotado lá em Dalian. Vamos pegar aqui, vou pegar o futuro. Vou pegar aqui, ó, tá vendo? É o aço 62% lá da China, tá? Vamos pegar quanto que tá. Olha lá quanto que ele tá. Só aqui, ó, vamos esticar, $135 a tonelada. Para a CSN Mineração, a partir de $100, que foi o vale aqui da cotação, talvez a principal queda, que agora está subindo bastante, né? Já subiu cerca de 35%. Para a CSN Mineração, a partir de $100 já é o preço ideal para eles, que eles chamam de guidance para fazer as projeções de lucro. Hoje ela já está subindo aqui o minério de ferro a $135. O JP Morgan ele está estimando um minério de ferro para 2024 entre 110 a $115 a tonelada. Então, mais ou menos aqui, olha, vai ter um recuo. Então, se eles estiverem certo, vai ter um recuo mais ou menos para esses patamares, um recuo de quase 20% aqui, e, consequentemente, pode levar o preço das ações também para um recuo maior do que a sua matéria-prima, maior do que o minério de ferro. Haja visto as correções das margens, né? Então, esse é um ponto interessante que a gente também tem que observar aí no médio prazo, tá? E para a gente finalizar, um ponto essencialmente importante para quem decide ou está decidido a entrar nas ações da CSN Mineração é observar aqui como é que está a porcentagem de aluguel das suas ações, que é um movimento que o mercado faz antes da queda de preço. Tá? Então, por exemplo, se começa a ter muita ação alugada, você começa a causar um desequilíbrio no book de oferta de vendas. Se vocês quiserem que eu explique um pouco mais sobre isso, é só colocar aí no campo dos comentários. Então, vou vir aqui, olha, em aluguel de ações. Eu utilizo o InvestSite. Só você digitar aí InvestSite. Aí você vai digitar o ticker da ação, né? CSN Mineração. Aqui você tem todos os dados da empresa. E você vem aqui, olha, aluguel de ações, posição. Você vai vir aqui em aluguel de ações, posição, e você vai descer aqui, olha, bem aqui embaixo, onde tem aqui, olha, percentual de ações alugadas. Ou seja, o Barsi sempre fala, né? Se você recapitular alguns vídeos, o Barsi fala, olha, sabe o que está mandando no preço das ações? Quantidade de ações alugadas. Então você vai vir aqui e você vai observar quanto que está a porcentagem de ações alugadas da CSN Mineração. Será que está subindo? Pelo que a gente vê, está num patamar aqui de 2%. Olha. O que não é nem pouco e nem muito, é um patamar razoável. Por exemplo, se você pegar a Cielo, já chegou a 16 a 7%. IRB, que são ações mais especulativas, já chegou a 30% de ações alugadas. Quando você tem muita ação alugada, você pressiona o preço para baixo, porque as ações alugadas entram no book de oferta como venda. Então, se você causa um desequilíbrio entre compra e venda, o preço vai para baixo no médio prazo. Tá? Mas veja que ela está bem estável, está até aqui bem tranquila. E também não aumentou muito o seu capital, na verdade não aumentou nada o seu capital, a sua quantidade de ações. Ainda continua com 5,4 ou 5,5 bilhões de ações aí disponíveis. Disponíveis não, né? O total de ações na bolsa. Tá bom? As taxas de aluguel, se você quiser saber, para também lucrar, além dos dividendos, lucrar também com o aluguel pingar aí para você. Hoje está bem volátil, né? Mas aqui está falando que está pagando 15% para o tomador e doador. Além do dividendo, se você alugar suas ações, mais 15%. Só que varia bastante e a corretora está ficando com muita parte disso, tá? Coloca aí nos campos dos comentários se você já alugou já e quanto que a corretora cobrou de você. Ó, hoje aqui no gráfico, vamos ver, realmente está pagando 15%, já pagou 40%. Poxa vida, isso para mim é uma surpresa. Se você alugar hoje, né, ó, se você alugar suas ações... Opa, deixa eu só voltar aqui, tirar aqui, mostrar completo. Hoje, se você alugar suas ações, vai estar pagando cerca de 15% de aluguel, só de você deixar lá. Maior do que os dividendos. Aí, ó, diquinha de ouro para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.